Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 7 de dezembro, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 21, 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. O cristianismo, a nossa Igreja Católica, o nosso jeito de sermos cristãos, não é uma religião de ficar falando, mas de agir, de atitudes. Jesus não quer pessoas que falem bonito, pessoas que gritem, pessoas que chamem atenção para si. As palavras o vento leva, as atitudes o tempo faz permanecer. Então, o mais importante do que as palavras são as atitudes, o modo de viver o Evangelho. Dizer Senhor, Senhor da boca para fora é muito fácil, mas e o coração? São Francisco de Assis dizia que o lugar mais difícil e a missão mais difícil de todos nós é levar o Evangelho até o nosso coração, ou seja, fazer com que o Evangelho esteja presente na nossa vida e não só nas nossas palavras. Então, para entrar no reino dos céus, é preciso colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. Vontade essa que significa amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem, ter compromisso com a igreja, compromisso com a verdade. Portanto, disse Jesus, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha é construir nossa vida sobre a palavra de Deus. Tudo fazer de acordo com o Evangelho. Nos perguntar sobre os projetos de nossa vida, se eles estão sendo aprovados pelo Senhor ou não. Nos perguntar sobre como anda a nossa missão, a nossa caminhada. Aquele que construiu a casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava sendo construída sobre a rocha. Aqui nós observamos que Jesus nos deixa claro que servir a Deus, amar a Deus, não nos isenta dos sofrimentos. Os sofrimentos fazem parte, as dificuldades fazem parte. Mas servir a Deus com amor, servir a Deus colocando o Senhor como centro de nossa vida, é a garantia de nossa salvação. É a garantia de que os ventos não vão derrubar a nossa casa. As enchentes, as tempestades não vão abalar a nossa casa, pois estaremos firmes em Deus. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Ou seja, de nada adianta construir uma casa bonita, uma casa com bela aparência, se não tem base, se a base não é a palavra de Deus, se a base não é o Evangelho. Ela não resiste às tempestades, aos ventos, às enchentes. Este Evangelho, ele é ao mesmo tempo um projeto de vida e uma avaliação da vida. Um jovem que ouve este Evangelho, ele se sente motivado a colocar a sua vida em união com Deus. Ele se sente motivado a colocar a sua vida toda de acordo com o Evangelho e passa a viver de forma correta, simples e humilde, para que Deus seja a base de sua casa. Uma pessoa idosa,
Uma pessoa que passou uma vida toda colocando Deus como centro de sua vida, vê esse evangelho como uma avaliação da vida. Ou seja, valeu a pena ter colocado Deus em primeiro lugar. Valeu a pena ter vivido o evangelho. E uma pessoa que viveu sem Deus, viveu longe do evangelho, dos mandamentos, percebe que o evangelho tinha razão, que era preciso ter colocado Deus como a base de nossa casa. E como isso não foi feito, vieram as consequências, as dores e sofrimentos. Que nós que estamos ouvindo este Evangelho, meditando esta palavra, sejamos capazes de avaliar nossa vida, pois ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de conversão, ainda dá tempo de colocar Deus como a base de tudo na nossa vida. Nunca é tarde. Nunca é tarde para reconstruir, nunca é tarde para reformar a nossa casa, reformar a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.